Bom, duas boas-vindas a essa semana 5 da disciplina Linguagem 3 do curso Pedagogia EAD. Meu nome é professor Fabiano Moraes e teremos hoje como tema as funções da linguagem. Os nossos objetivos são identificar os elementos da comunicação nas manifestações da língua, comparar as funções da linguagem segundo Bühler, Brown e Euler e Jacobson. Então vamos adiante, identificando em primeiro lugar as situações de fala. As situações de fala, quando nós falamos de situações de fala, é justamente pelo fato de o uso da língua determinar o seu dinamismo. É justamente por usarmos a língua que ela se transforma, que ela se modifica, e ao mesmo tempo que podem ser identificados as funções da fala, as funções da linguagem, né, de que nós vamos tratar aqui, certo? Então o uso ele se relaciona a um contexto, é claro. Se eu trato de um determinado tema na fila do banco e desse mesmo tema em uma sala de aula ou em uma reunião de família, esse tema vai ser tratado de maneiras diferentes. Também está relacionado a um determinado momento, momento meu, momento do meu interlocutor, enfim. E a determinados, no caso, determinados usuários, seria determinados usuários, né? A um determinado usuário, seja esse usuário o emissor, né, como também o destinatário. É claro que, de acordo com o lugar social deste emissor e o lugar social deste destinatário, é claro que a situação de fala ela vai se alterar. Então, as situações de fala decorrem justamente desses fatores. São vários fatores que vão implicar na mudança de uma situação de fala para outra. E as funções de linguagem são estabelecidas justamente a partir dos elementos da comunicação identificados na situação de fala. Que elementos de comunicação são esses? Os elementos da comunicação, eles foram, enfim, determinados a partir de uma determinada teoria. E nós vamos partir da perspectiva de que a comunicação ela só se dá quando existe entendimento daquilo que se diz, certo? Então, a comunicação ela se dá quando o destinatário compreende aquilo que o emissor busca comunicar, certo? Então, a emissão de uma mensagem não garante por si só a comunicação, a não ser que o interlocutor compreenda a mensagem. Esse é o nosso pressuposto para entendermos os elementos da comunicação a partir dessa perspectiva. Que elementos são esses? O emissor, tem uma tabelinha aí, o canal de comunicação, o contexto, a mensagem e o código e o destinatário. São 6, então, os elementos da comunicação. Continuando nessa tabela, vamos entender como é que eles interagem, como é que eles se relacionam, esses elementos. O emissor destina a mensagem ao destinatário por meio de um canal, ou seja, do meio de envio dessa mensagem, registrado em determinado código. A mensagem, no caso, registrada em determinado código, por exemplo, no código verbal, né? E gerada sob determinado contexto. Entendidos estes elementos, partiremos para um exemplo, para compreendermos melhor. Temos aí um anúncio publicitário, Dia dos Pais, Democrata Air, e uma imagem de duas pessoas, uma imagem de um par de sapatos, o produto, no caso, anunciado. E essas duas pessoas, que, enfim, supostamente poderiam ser duas pessoas sem uma relação de parentesco, conversando, mas é claro, quando olhamos para o enunciado Dia dos Pais, nós supomos que seja um pai e um filho. Então, quem é o emissor deste anúncio? É a empresa fabricante dos calçados. Quem é o destinatário é o leitor da revista que veicula este anúncio. O canal, que é o meio de envio, é a revista na qual o anúncio está publicado. A mensagem é uma sugestão depreendida pelo leitor
da leitura imagética e verbal, certo? Então é a ideia do presente para uma determinada data, no caso para o Dia dos Pais. E o código? O código ele é, nesse caso, imagético. Nós temos a imagem de um pai e um filho, supostamente, podem ser 2 modelos, provavelmente, inclusive, e a imagem do sapato, certo? Temos também a configuração, o modo como é disposto nesse anúncio publicitário, né? Temos também o verbal, Dia dos Pais democrata para guardar a marca. O contexto, também chamado de referente, que é a situação de determinado público para quem a data leva a preocupação com a compra de um presente. É provavelmente essa revista destinada à leitura de um determinado público que vai se identificar e também um público que se identifica com esse produto, não apenas com o Dia dos Pais, com a data festiva, mas com este produto, ou seja, é bem provável que os pais das pessoas que leem essa revista façam uso de produtos como esse, no caso, um sapato democrata né, que é o anunciado. Seguimos adiante, já entendemos os elementos da comunicação e agora vamos entender as concepções de funções da linguagem. Brown e Uhle, sob a ótica da análise do discurso, chegaram a 2 funções da linguagem. Certo? A análise do discurso vai observar os aspectos discursivos que vão para além dos aspectos linguísticos, certo? Da linguagem. Então, no caso, a função transacional, ela está relacionada com a expressão do conteúdo. Então, quando uma mensagem ela está focada justamente no conteúdo, no caso, quero dizer, quando a comunicação foca nessa mensagem, certo? No conteúdo dessa mensagem, temos aí uma função chamada transacional. Já a interacional, ela expressa relações sociais e atitudes pessoais. Ou seja, estaria vinculado também ao contexto, ao próprio emissor, ao destinatário, certo? A essa interação, não apenas a um ou apenas a outro, mas ao aspecto interacional, ou seja, as relações sociais, atitudes pessoais, certo? Temos como base aí a análise do discurso. Já Karl Bühler, do Círculo de Praga, vai apontar 3 funções da linguagem. A função apelativa é quando o foco da comunicação está no destinatário, certo? É um apelo para que o destinatário, enfim, concorde ou, né, entenda aquilo que eu quero dizer. Né? É um foco justamente no destinatário, diferentemente da expressiva, que dá ênfase ao emissor da mensagem. Então ela é expressiva, muito mais a expressão daquilo que uma pessoa sente, é o que Jacobson vai chamar de emotiva, certo? E a representativa. Na representativa, a informação objetiva predomina. Ou seja, a importância de ressaltar muito mais aquilo que a mensagem traz, aquilo que, né, que está no texto, a informação objetiva, certo? Por exemplo, textos acadêmicos, científicos. Jacobson, por sua vez, Roman Jacobson, amplia o esquema de Bühler, renomeando as suas 3 funções e acrescentando outras 3. Serão 6 as funções de Jacobson. A função conativa, que privilegia o destinatário, substituindo a chamada apelativa de Bühler. A emotiva, centrada no emissor, nas suas emoções, inclusive. Referencial ou denotativa, que enfatiza o contexto de produção. A fática, que vai enfocar o canal. A poética, que vai dar relevo à mensagem. E a metalinguística, em que prevalece o código. Então, nós temos um quadro com as relações que eu acabei de fazer aí. Esse quadro facilita a compreensão. Tem também esse quadro também está presente no livro-texto. E nós temos exemplos
para entendermos melhor. Por exemplo, a função conativa, porque o foco está justamente no destinatário, é quando eu digo, por exemplo, Lúcia, corra e veja isso. Lúcia, certo? O foco vai estar, nesse caso, no destinatário. Claro, em outros casos eu também dou foco, não apenas por meio desses, né, desses modos de fala, mas eu posso também trazer esse, no caso, como apelativa, né, trazer esse apelo ao destinatário para que ele esteja atento ao que eu vou dizer, ou seja, eu viso o destinatário. Você viu como ficou a roupa da Júlia? Certo? Então, esse foco também está no destinatário. Emotiva. Obrigado, fiquei emocionado com a surpresa. Não estou triste, mas não quero falar sobre isso. O emissor é o foco da comunicação. No caso da referencial denotativa, ela é mais direta e objetiva, certo? Então, nós podemos dizer, em textos científicos é muito comum, certo? Textos informativos, as sementes de acácia ficam dentro de uma vagem que deve ser colhida quando estiver com aspecto de palha seca. Tirado de um livro de urbanismo e paisagem, né? A fática, por exemplo, ela visa manter ou interromper a comunicação. Olha o canal aí. Olá, como vai? Tudo bem? Alô, quem está falando? Então, nós fazemos isso nas conversações, enfim. Ou em alguns textos, inclusive, em que se faz esse chamamento para que se dê o canal de comunicação, né, ele se estabeleça. A metalinguística, por sua vez, ela traz o uso da linguagem para explicar a linguagem, certo? Então tem como foco o código, como, por exemplo, verbetes de dicionário, certo? Né? Então nós temos aqui, voltando nas nossas nossos elementos de comunicação, o código, certo? Ele vai ser enfatizado pela metalinguística. Então, quando nós, se vocês têm no livro texto, tá? Vocês podem voltar sempre que for o caso. Então, por exemplo, quando uma poesia trata do fazer poético, quando uma obra cinematográfica, um filme, trata do fazer cinematográfico, ou uma obra de teatro trata do próprio teatro, da arte do teatro, do fazer teatral. Ou no caso, por exemplo, de verbetes de dicionários em que a língua trata da própria língua. Por exemplo, temos um verbete aí do dicionário Ruais, cantil, substantivo masculino, é um vasilhame de metal coberto de couro, lona ou pano grosso, usado por soldados, escoteiros, esportistas, etc., para levar água. E a poética, em que a mensagem vai ser a ênfase, vai estar na mensagem, é centrada na construção da mensagem. Então, os recursos da função poética buscam chamar a atenção do destinatário para o próprio texto, certo? Para o próprio texto. Por exemplo, o clássico poema de Carlos Drummond de Andrade. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Então, o foco está justamente no texto, no caso, na mensagem, certo? Não temos uma referencial apontando, né, para o contexto, não temos, por exemplo, uma apontando para o canal, chamando a atenção, né, nem a metalinguística apontando para a própria linguagem. Poderíamos ter, por exemplo, o poema A Procura da Poesia, de Carlos Drummond, vocês encontram facilmente na internet, em que nós vamos ter o encontro da poética com a metalinguística, uma poesia falando da própria poesia, né? Então nós temos as funções também se
interrelacionando. Então fechamos essa nossa semana 5, estamos chegando ao fim da nossa disciplina. Façam a leitura do livro-texto, também estamos chegando no momento da prova. Façam a leitura do nosso livro, busquem outras fontes, procurem na internet também outros exemplos dessas funções da linguagem, certo? E também dos elementos da comunicação, como eles se dão em diferentes gêneros textuais, em diferentes ocorrências, no caso, certo? Diferentes situações de fala, certo? Situações de uso da língua. Então é isso. Vamos adiante. Um bom trabalho.